Hoje eu venho fazer aqui uma coisa diferente, que é comentar alguns filmes que eu andei assistindo aí nas últimas semanas. Eu vou comentar a respeito de A Substância, Ainda Estou Aqui, A Anatomia de uma Queda, Divertidamente 2, Motel Destino e Coringa Delírio A2. Na verdade, faz muito tempo que eu não faço esse tipo de vídeo, mas já existiu esse tipo de vídeo aqui no canal. É o quadro Sobretudo. Como eu ando tendo várias outras referências que não literárias a compartilhar, eu decidi ressuscitar esse quadro aqui no canal. Então, nas próximas semanas, ele deve surgir com uma certa frequência para que eu possa ir dando conta de atualizar vocês disso que eu ando consumindo. Vale dizer que eu não sou especialista em cinema. A Substância, vou começar por A Substância, que é o meu filme favorito de todos esses. Foi um filme que me conquistou. Eu adoro aquele filme, tanto é que eu assisti a ele 2 vezes no cinema. Eu fiz propaganda dele para todo mundo. Olha, o que o filme arrecadou, boa parte, brincando, né? Boa parte não, mas alguma parte significativa fui eu que ajudei a arrecadar. Esse é o filme, para quem não sabe, da Demi Moore, em que a Demi Moore é uma estrela de cinema, ali na faixa dos 50 para os 60 anos. Ela ainda é muito bonita, mas diante de toda a pressão que existe sobre a mulher para se manter jovem, para se manter bonita, ela já começa a sentir que não está bem, ela começa a ser preterida em favor de pessoas mais jovens, então ela entra numa crise. Só que, enquanto ela entra nessa crise, uma pessoa descobre essa sua vulnerabilidade e propõe a ela, de um modo muito misterioso, a utilização de uma substância. Essa substância vai proporcionar a Demi Moore, a personagem Elizabeth Sparkle, ser a sua melhor versão. Ou seja, ela vai voltar a ser uma jovem bonita, sem rugas, sem nenhum dos problemas decorrentes da idade. Só que para isso, ela precisa viver apenas uma semana como essa versão. A outra semana subsequente, e isso vai sendo intercalado, ela volta a viver como a Elizabeth Sparkle mais velha. E esse equilíbrio, ele não pode ser rompido, sob pena de severas consequências. E é preciso também que ela tenha noção de que essa sua melhor versão é também ela mesma. As duas não são duas, são uma só. Mas, obviamente, vocês já podem imaginar, tudo isso dá muito errado, e é em torno desse errado que o filme vai girar. É um filme muito interessante porque ele é extremamente bem construído do ponto de vista visual. Ele é muito simbólico, ele é muito literário, ele é cheio de referências. Ele é muito calcado num tema que é muito caro à psicanálise e à literatura, que é o tema do duplo. É um filme que tem relação com o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, com todos os outros livros que existem na literatura que tratam do tema do duplo. Eu já ouvi referência ao curioso caso de Benjamin Button, do Fitzgerald, que também tem um pouco a ver. Eu quero assistir a um outro filme que dizem, né, tem essa mesma pegada, A Pele que Habito, do Almodóvar. Não é exatamente essa história do duplo, acho, mas tem a ver com a questão da beleza. O curioso caso do Benjamin Button com a questão do envelhecimento. Eu assisti a um filme antigo com a Mary Streep e o Bruce Willis chamado A Morte lhe Cai Bem. Quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, ele está no Telecine. Ele já meio que prenuncia muitas das coisas que estão em A Substância. E é um filme muito divertido. A Substância também, eu acho, é muito visual. Eu gosto, por exemplo, da estética da embalagem da Substância, que remete ao clean da Apple. É uma coisa assim de design muito bem construída. Eu gosto da trilha sonora. Ai, é muito bom. Eu gosto da catarse final. A Isabella Boscov, eu gosto muito da Isabella Boscov, que é crítica de cinema. Ela não gosta muito do final da Substância, não. Mas eu adoro. Eu acho que assim, não tinha como ser diferente. E o filme vai num crescendo. O filme faz referência à mitologia, notem em algum momento a questão da Medusa. Então é um filme que estabelece diálogo com muita coisa, é muito rico, dá para assistir mais vezes e é o que eu pretendo fazer. É um filme muito impactante do ponto de vista visual, porque ele é muito visceral, mas eu acho que toda a violência biológica do filme, é assim que eu a chamaria,
ela é necessária para transmitir a mensagem. E é muito engraçado como é a reação do público. Acompanhar as pessoas saindo do cinema, pessoas falando que aquele é o pior filme que elas já assistiram. O que é aquilo? Aquilo é um absurdo. Ver as reações dos homens e das mulheres, de homens e mulheres mais jovens e homens e mulheres mais velhos. É muito interessante, tem sido muito interessante, e eu tô curioso para saber o que vocês acharam. Agora, um filme mais recente, que ainda está em cartaz nos cinemas na data deste vídeo, que é o Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, com a Fernanda Torres, o Selton Mello, baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva. Eu não li o livro do Marcelo Rubens Paiva, não li nenhum livro dele, na verdade, mas consegui mesmo assim me emocionar muito com o filme. Eu acho que é um filme tristíssimo, mas ao mesmo tempo ele é tão triste quanto bonito e delicado. É um filme muito triste, mas nessa tristeza o Walter Salles consegue encontrar beleza e delicadeza, e nisso ele se torna inspirador. Parece que você assiste ao filme e tem vontade de ser uma pessoa melhor, mais compassiva, mais gentil, mais educada, mais bondosa para com o outro. E não quero com isso dizer que é um filme moralizante, didático, nada disso, mas ele acaba provocando esse efeito, pelo menos provocou em mim. É um filme que me fez ver que a minha memória da ditadura, minha memória visual, é muito menos rica do que eu imaginava. Às vezes a gente pensa, mas toda hora alguém na imprensa, nas artes, está falando sobre a ditadura, os crimes da ditadura, etc. E parece que a gente já é muito familiarizado com esse tema. Mas o filme me fez ver que não é familiarizado, e que, assim, por memória da ditadura, eu quero dizer cenas ficcionais construídas em torno de episódios da ditadura que estejam presentes na minha mente e ilustrem esse período para mim e causem reações. Por exemplo, o Holocausto. O Holocausto, às vezes as pessoas falam, mas mais um filme sobre o Holocausto, etc. Sim, mais um filme sobre o Holocausto. Mas justamente por conta dessa abundância, eu acredito que se consegue fazer com que a humanidade sempre tenha em mente aquele período e sempre tenha a reação justa, que é de horror àquele período. Acho que o mesmo ainda não acontece com a ditadura no Brasil. Ainda é algo que parece distanciado e sem tanta densidade humana, justamente porque a gente não tem essa memória audiovisual tão fértil, ou de leituras ficcionais. Aqui eu falo leituras ficcionais mesmo, do ponto de vista humano, né? A gente tentar se colocar na pele daquelas pessoas, sentir o que elas sentiram, pensar o que elas pensaram. Então eu acho que o filme agrega muito para a gente vivenciar aquilo, e é a interpretação muito bacana da Fernanda Torres, a Fernanda Torres que a gente está acostumado na comédia, é uma interpretação toda contida. É interessante porque tem hora que a gente acha que a Fernanda Torres ela corta o gesto, porque se fosse a Fernanda Torres da vida real ou as personagens de comédia dela que se parecem com ela na vida real, aquele gesto se prolongaria e seria muito mais expansivo. Mas não, ele é interrompido justamente porque essa personagem que ela interpreta é muito diferente. É muito interessante o personagem do Selton Mello, ele consegue transmitir muito bem a ideia de um pai e de uma pessoa querida, cuja perda é lastimável em todos os sentidos. Ver o Rio de Janeiro, o Leblon daqueles anos, ainda um bairro menos glamorizado do que hoje, um pouco mais familiar, um pouco mais comum, é muito interessante. Enfim, eu gostei muito do filme, espero que ele consiga muitas glórias aí no cinema internacional, o Oscar, Globo de Ouro, o que quer que seja. Eu gostei muito da cena final com a Fernanda Montenegro. A Isabela Boscov também não gostou dessa cena final e, mais uma vez, eu discordo dela. Eu acho excelente o que a Fernanda Montenegro consegue interpretar ali em termos de vazio, né, de esquecimento, de distanciamento, de uma chama que está se apagando ali, um ser humano que está já cada vez mais distante da vida cotidiana, ensimesmado, né, dentro do seu próprio mundo. Eu acho impactante, eu acho muito acertada aquela cena. Eu acharia uma lástima que ela não tivesse sido colocada ali. Agora, eu comento sobre um outro filme que eu finalmente assisti antes que ele caducasse, que é a Anatomia de uma Queda. Todo mundo assistiu, menos eu.
Eu praticamente já achava que sabia o que o filme trazia, mas a verdade é que não. Eu achei muito interessante porque é um filme que me tocou e me envolveu de duas formas. Ele conseguiu congregar as minhas duas facetas, minha faceta jurídica e a minha faceta literária. Porque, de fato, ali nós temos toda uma problemática da reconstrução de um fato, do que é a verdade, do que aconteceu de fato. E não é, assim, querer ser o relativista, moral, etc. Mas a verdade é que na reconstituição de um fato existe tanta incerteza, existe tanta ficção, as versões são muito conflitantes, é difícil um fato que seja tão objetivo a ponto de não haver controvérsia entre quem o testemunha sobre os seus contornos. Isso a gente percebe, e eu percebo no meu trabalho no judiciário o tempo todo. Muito difícil essa reconstituição. E, no entanto, essa reconstituição precisa ser feita. A sociedade precisa que a justiça seja administrada e que alguma base fática minimamente coerente e correspondente a uma realidade seja estabelecida. É o que o filme procura fazer. E ele faz toda uma interseção entre isso e a questão de que a ficção também trabalha dessa forma e principalmente a autoficção. Então, em que medida na autoficção se trata apenas de ficção e se trata de dado biográfico puro? Essas fronteiras estão todas borradas e eu acho que o filme faz com que isso seja muito vivo e apresentado ao público não de um modo intelectual, metalinguístico, mas acontecendo de fato numa situação concreta e que afeta a vida de muitas pessoas, afeta de forma muito relevante. Eu achei interessante também a questão de que ele mostra um casal que está numa configuração mais moderna, diferente, quais são as consequências disso, porque nós temos uma mulher que exerce uma liderança maior dentro do casal e um homem que acaba ficando reservado ao ambiente doméstico, que é o inverso dos papéis tradicionais que nós tínhamos até então. Perceber como funciona um casal desse em crise, é bem interessante no filme também. E eu acho que aquela questão da música do 50 Cent ali é mais um toque de genialidade, porque o filme não precisava daquilo. É insólito aquilo no filme. Mas é um insólito que agrega mais uma camada de surpresa positiva e de possibilidade até de interpretação ao filme. É muito interessante. É um achado muito brilhante aquela questão da música. Um outro filme a respeito do qual eu comento e que eu até tinha me esquecido dele, mas dia desses, navegando ali pelo Disney+, eu acabei descobrindo e assistindo, que é o Divertidamente 2. Muitos de vocês a essa altura já devem ter assistido ao Divertidamente 1. O Divertidamente 1 é fantástico, à medida em que ele dá rosto, que ele dá características, digamos, antropomórficas, ainda que não sejam verdadeiros seres humanos, aos sentimentos, ao funcionamento da psicologia humana. Justamente baseado na Boscov, eu estou muito discordando da Boscov nesse vídeo. Ela não tinha gostado muito do Divertidamente 2, mas eu, pessoalmente, achei melhor do que o 1. Óbvio, o 1 tinha aquele fator da surpresa, era uma ideia muito inovadora naquele momento. Agora, talvez não tenhamos tanto a surpresa, mas eu acho que eles conseguiram desenvolver a proposta inicial de um modo brilhante, e de fato há uma diferença. Eles adicionam camadas de complexidade na medida em que eles aprofundam o funcionamento da psicologia humana, agregando novos personagens, novas paisagens ali dentro da mente da protagonista, que agora é uma adolescente, na medida em que eles também trazem o funcionamento da mente dos pais, dos amigos dela. Eu acho que o filme fica muito mais rico e, nesse sentido da interpretação da psicologia, nossa, você consegue viajar muito mais nele. Eu gostei muito da figura da ansiedade, né? Acho que a ansiedade é muito impactante para todo mundo, porque ao ser simbolizada naquela figura e ao vermos aquela figura em ação, acho que aquilo se torna até uma ferramenta para a gente compreender a nossa própria ansiedade e, nesse sentido, controlá-la. Acaba sendo meio autoajuda, sabe? O filme tem esse efeito involuntário. Então, achei brilhante. É um filme curto, né? Aqueles filmes de 2 horas e meia, né? Então, assim, é um filme fácil de assistir, delícia. Você
fica com o interesse mantido do começo ao fim, eu não tenho reparo a fazer. Pessoalmente, eu acho ainda melhor do que o 1. O quinto filme a respeito do qual eu comento é o brasileiro Motel Destino. Gente, esse filme eu assisti no cinema e é um filme incrível porque ele tem uma estética muito única, aquela estética meio assim de interior do Brasil, lugares meio decadentes e pobres, mas assim, ele também coloca nisso uma sensualidade meio popular, nem por isso menos sensual. Ele tem toda uma paleta de cores muito específica que ele segue, que ajuda a agregar ali a beleza daquela composição. E ele é, sobretudo, um filme em que um foragido está preso dentro de um motel, numa cidade ali, parece do interior do país, e nesse motel ele passa a viver e a interagir com os donos do motel, que são figuras ali, cada uma com seus problemas. E o fato de que a ação, os conflitos, os diálogos, as tensões entre eles se passa nos corredores desse motel, enquanto todo o funcionamento do motel é ouvido, gente, isso é muito brilhante. Quando você vê assim executado, é muito interessante e é óbvio, aquilo também é uma narrativa por si só que está colocando toda aquela ação principal num outro contexto e permitindo uma leitura assim muito maior sobre a condição humana. É um filme muito brilhante. Eu acho que o protagonista, cujo nome eu não me recordo, ele sustenta bem ali o seu papel, mas assim, por exemplo, quando ele começa a ter diálogos demais no final do filme, bem no final, você percebe que ele às vezes não é um ator tão convincente. Mas a outra mulher, que eu não me recordo o nome também, mas que é uma das principais, e o Fábio Assunção, estão super bem, sustentam muito bem a trama. O outro ator também, o mais jovem, mas desde que não precise falar muito. Vale muito a pena procurar por esse filme, é um filme nacional muito especial. E por fim, eu comento o Coringa Delírio A2, porque o Coringa, gente, é um filme que quando eu assisti o primeiro, eu adorei assistir no cinema. Eu não sou muito de cinema, como vocês sabem. Eu sempre comparo cinema à literatura, acho que a literatura é superior. Então, quando eu gosto de um filme, eu falo que ele tem características literárias. É um filme com densidade literária. E eu me recordo de que do Coringa 1, eu só podia dizer isso. Era um filme com alta densidade literária. Havia uma complexidade, uma profundidade ali daquele personagem psicológica que eram, assim, dignas da melhor literatura. E o Coringa 2, eu cheguei com uma certa expectativa, ou melhor, mista a expectativa. No primeiro momento eu achei muito bom que a Lady Gaga fosse a Arlequina, porque na foto que eu vi da Lady Gaga caracterizada como aquela possível Arlequina, eu achei que, nossa, ela compôs muito bem aquela estética que o filme já tinha. Então, achei isso promissor. Mas depois fiquei sabendo que o filme era meio musical. Então, fiquei meio temeroso. O que eu posso dizer é que é um filme que vale a pena ser visto, que é um filme que é ousado, e nisso ele merece aplausos, porque ele é contraintuitivo, um filme que já deu tão certo, do modo como deu certo na primeira vez, eles trazerem agora ele para um lado mais musical é um grande risco. Acaba não tendo a mesma força do primeiro filme, mas eu acho que ele merece ser visto com atenção, com interesse, com abertura. A música não é simplesmente música no filme, ela é principalmente delírio, pensamento ou sonho, então não é que os personagens passam a viver uma realidade em que eles cantam o tempo todo, eles acabam inserindo a música como delírio, pensamento ou sonho, então nesse sentido ela fica um pouco mais crível. A fotografia é belíssima também, as atuações idem, o Joaquin Phoenix principalmente, mas a Lady Gaga sustenta ali o bastão de uma forma muito digna. E eu acredito que possa ser um daqueles filmes que no futuro nós vamos compreender melhor. Talvez nós não estejamos preparados para ele. Eu penso isso, eu acho que vale a pena dar esse crédito ao Coringa assistido daqui a alguns anos, depois que mais comentários tiverem sido feitos. Eu acho que esse inusitado, essa surpresa, esse caráter contraintuitivo podem começar a gerar mais frutos, a gente pode começar a pescar mais coisas ali. O que ficou assim meio obscurecido no primeiro momento,
por conta dessa surpresa, dessa lembrança do primeiro filme. É isso, pessoal. Deixem, por favor, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desses filmes, me deem indicações, me digam se vocês gostam da volta do quadro Sobretudo, sobre o que vocês querem me ouvir falar aqui, e nos vemos numa próxima oportunidade, nos próximos vídeos do canal. Até mais!